Mateus capítulo de número 21, versículo 18 até o versículo de número 22, que nos diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Os irmãos podem sentar por uns minutos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos em mais uma segunda-feira. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que vieram para o momento da oração. E nós, como sempre, pedimos a Deus uma palavra para a gente. E Deus ministrou estes versículos ao meu coração para compartilhar com os irmãos que vieram para a oração. E esta passagem bíblica falando sobre a figueira que secou, a gente sabe que a intenção de Jesus era nada mais do que os discípulos entendessem sobre fé. Jesus não amaldiçoou a figueira só por simplesmente não ter fruto, mas ele amaldiçoou a figueira para manifestar o poder da fé na vida dos discípulos, porque os discípulos ainda não tinham vivido situações semelhantes concernente à fé. O versículo 21, quando os discípulos ficaram maravilhados, no versículo 20, perguntando como isso aconteceu, a figueira secando imediatamente. Aí Jesus responde no versículo 21, e esta resposta de Jesus no versículo 21, ela muito nos ensina, porque há algo a ser observado concernente à fé. Jesus porém respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então, observa, se tiverdes fé. Eu tenho falado muito aqui na nossa igreja sobre os 3 tipos de fé. Eu falei sobre a fé natural, a fé sobrenatural e a fé salvadora. A fé natural é a fé comum
que leva nós a crermos nas coisas, na existência das coisas. A fé salvadora é a fé que nós adquirimos, que só Jesus é o Salvador. Mas existe a fé sobrenatural. Porém, Jesus está dizendo, se tiverdes fé, que tipo de fé é o suficiente para poder secar a figueira? Que tipo de fé é o suficiente para poder dizer ao monte, precipita-te no mar, e assim acontecerá? Que tipo de fé leva nós a ver e contemplar o sobrenatural? A maioria de nós temos a fé em Deus, mas há uma diferença entre nós termos a fé em Deus e ter a fé de Deus. Parece a mesma coisa. Ter a fé na existência de Deus não permite milagre, o sobrenatural acontecer. Porque eu simplesmente creio que Ele existe. Essa é a fé que eu tenho em Deus. Mas e a fé de Deus? Por que tem uma diferença? Porque o diabo também tem fé. Ele acredita na existência de Deus. E a Bíblia diz que ele crê de tal forma que ele estremece de acreditar na existência de Deus. Só que a fé que Jesus está aqui ensinando para os discípulos, após amaldiçoar a figueira e ela secar imediatamente, ele está falando da fé que nós temos que ter, a fé de Deus em nós. E esta fé, ela se adquire através da palavra, da oração, do jejum, porque ela passa a ser uma fé sobrenatural. Não é simplesmente uma fé de crer na existência de Deus, é uma fé de Deus dentro de nós. É semelhante nós crer como o próprio Cristo creu. É nós acreditarmos semelhante como o próprio Cristo quer que nós acreditamos. Inclusive, só pelo fato de eu ter fé em Deus, eu posso ver milagres com essa fé? Claro que não. Eu vou depender da fé sobrenatural, que é a fé de Deus em nós. Já imaginou o quanto que nós temos que adquirir esta fé? Você tem a fé natural, a fé que te faz crer na existência de Deus. Você tem a fé salvadora, através das Escrituras você acreditou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus por isso. Mas existem pessoas que têm a fé sobrenatural. E quem tem a fé sobrenatural, ele crê no impossível. O que Jesus estava mostrando para os discípulos era isso. Vocês ainda não viram algo semelhante. E observe, ele nem perguntou qual foi a raiva do Senhor em amaldiçoar a figueira. Foi porque ela não teve figos? Eles não perguntaram, eles perguntam assim, como isso aconteceu? Que secar a figueira imediatamente chamou a atenção deles. E o que Jesus faz com a gente? Como que nós crescemos em fé? É semelhante às manifestações sobrenaturais que Deus faz na nossa vida. A nossa fé, ela cresce de milagres em milagres. De extraordinários de extraordinário. Por quê? Deus operou um milagre através da minha fé e da sua fé. Você passa a acreditar. Deus é Deus do impossível. Então, a oração leva eu e vocês a crer no sobrenatural. Como você veio para esta oração nesta noite?
Como você dobrou os joelhos esta noite para clamar, só para falar que acredita em Cristo, que crê na existência dele, que ele é o Salvador, que ele nos ama. Não é somente sobre isso que eu e você precisamos saber. Eu e você precisamos não só saber, mas experimentar a manifestação da fé de Deus em nós. A fé que gera o sobrenatural. A fé que gera o impossível. O que é impossível a você? O que está sendo impossível à sua família? Qual é a causa impossível que você veio apresentar a Deus esta noite? Interessante que só podemos apresentar causas impossíveis se nós acreditarmos no impossível. Então o que Jesus está dizendo, que a oração com fé, ela não se resulta somente em palavras. Ela se resulta em crença lá dentro. Você está falando porque o que está dentro está dizendo, vai dar certo, vai acontecer, é impossível a mim, é algo que os homens não estão acostumados a ver, mas o meu Deus, Ele pode fazer o impossível. Por isso, Ele concluiu falando da figueira no versículo 22, dizendo: e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Engraçado que eu não devo só pedir na oração, eu devo crer. E aonde está esta crença? Lá dentro de nós. É uma crença que faz nós acreditar, mesmo diante de um cenário totalmente ao contrário da realidade. Então é tudo que pedirdes crendo, recebereis. Então esta é a palavra de Deus para o seu coração. Esta é a palavra de Deus para todas as vezes que você entrar em oração e que for apresentar algo impossível, apresente desta maneira. Crendo, não só soltando palavra, eu creio, eu tomo posse, Senhor, eu acredito no impossível. Busca, de repente, Deus está falando com você, que há uma necessidade de buscar por esta fé de Deus, e não pela fé somente em Deus. É uma fé de Deus, é a fé sobrenatural. Vamos orar por esta palavra, para que Deus renove a nossa força, para que Deus renove o nosso ânimo, e que nós possamos ser alguém que também clame pelo sobrenatural, pelo impossível em nossa vida. Oremos. Querido Deus, aqui está a tua palavra, e eu sei que o Senhor ministrou ao nosso coração esta palavra de fé, esta palavra que nos ensina a acreditarmos no impossível que somente o Senhor pode fazer. Eu não sei quais são as causas impossíveis. Eu não sei, meu Pai, quais são as necessidades. Mas o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Renova a força, meu Pai, dos meus irmãos. Renova a força da tua igreja. Faz em nós acreditarmos, meu Pai, no sobrenatural, no impossível, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Oh Deus poderoso e santo, manifesta mesmo, meu Pai, e faz nós dar um salto de fé,
Ajuda em nós a atingirmos o nível da fé sobrenatural. Permita-nos a alcançarmos do Senhor a vitória que nós precisamos. Ó Deus, eu não sei qual é a necessidade que esta noite foi apresentada como algo impossível, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, e é no teu nome que nós estamos clamando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.